A cantora Gretchen escolheu o Espírito Santo para fazer um transplante capilar. O assunto chama atenção para uma tendência que vem crescendo, o aumento da procura das mulheres por tratamentos para recuperar os cabelos. A queda dos fios pode estar relacionada a fatores genéticos, hormonais, emocionais ou até a problemas de saúde. Em alguns casos, pode evoluir para diferentes tipos de alopécia e comprometer bastante a autoestima. Mas quando que o transplante é realmente indicado para uma mulher? Como é feita essa avaliação e quais resultados podem ser alcançados? É sobre isso que vamos conversar agora com o médico Dr. Marcelo Moreira, especialista em transplante capilar e responsável pelo procedimento realizado na Gretchen. Doutor Marcelo, bem-vindo. Obrigado. Então, vamos começar justamente falando aí sobre o caso da Gretchen. Por que ela precisou, de fato, fazer o transplante? Qual foi o objetivo da cirurgia dela? Bom, em primeiro lugar, em respeito às regras do Conselho Federal de Medicina, eu vou falar aqui do caso da paciente, porque o caso foi exposto por ela mesma, né? Há um conhecimento público em geral, então eu não estarei quebrando nenhum tipo de regra ou de sigilo médico. E com o devido aval dela. É, com o devido aval e liberação dela. Então, o que acontece? A Gretchen é uma pessoa conhecida nacionalmente, né? Ela se cuida muito, faz muitos procedimentos de saúde, ela tem esse apelo, né? E ela tinha me procurado há um tempo atrás, porque ela, através de outros pacientes meus que fizeram cirurgia de transplante comigo, chegou ao conhecimento dela que eu fazia as cirurgias aqui em Vitória, no Espírito Santo. Há alguns anos atrás, ela trouxe o marido dela, Esdras de Souza, saxofonista, para fazer cirurgia comigo. Porque hoje, respondendo à tua pergunta, nós ainda temos 85% das cirurgias que são feitas de transplante capilar em nível brasileiro, né, no Brasil pelo menos, são de homens. Uhum. Mas cresceu muito o número de mulheres procurando o transplante capilar. Nós temos vários tipos de tratamento que podem ser feitos. Mas a Gretchen procurou já o transplante porque ela já havia tentado vários tipos de medicamentos, tratamentos hormonais, entre outros, que não surtiram o resultado que ela esperava. E por algumas coisas que ela fazia no dia a dia, uso de algum tipo de próteses capilares, mega hair, esse tipo de coisa, contribuiu para a perda capilar. Então ela chegou num nível de perda capilar importante, onde uma parte da cabeça já não tinha praticamente fio de cabelo nenhum e não nascia mais. Além disso, ela usou também outras técnicas, como uma tatuagem na cabeça, uma micropigmentação para tentar esconder, né, essas falhas. E aí culminou de me ligar e dizer, estou pronta agora, já tinha consultado comigo há um tempo atrás, presencialmente aqui em Vitória, e acabou fechando para fazer a cirurgia de transplante capilar. E como é que foi feito no caso dela, né, especificamente, uma avaliação? É muito importante isso ficar claro, e eu agradeço mais uma vez estar aqui no programa, porque eu fico muito lisonjeado de estar 2 vezes no programa, que não é comum, então eu fico lisonjeado mesmo. E na primeira vez que nós estivemos aqui, nós comentamos que é muito importante fazer uma avaliação médica com uma consulta médica. Deve ser evitado que se faça avaliações por foto enviadas. É isso que eu ia falar, presencial, né? Eu sei que hoje a gente está querendo tudo com muita pressa, nós estamos acostumados com esse mundo digital, né? Que é tudo muito rápido, mas a gente tem que pensar que é uma cirurgia, né? É uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia que hoje a gente utiliza uma sedação leve por via oral, com um medicamentozinho que faz o paciente relaxar, dormir, né? Que ele consegue ser despertado, e com uma anestesia local, minimizando muitos riscos de cirurgia. Isso é na avaliação? Não. Isso já é o processo? Essa é a cirurgia, mas na avaliação a gente vê isso, a gente já discute com o paciente qual é o tipo de abordagem e o tipo de cirurgia. Por quê? Nós temos vários tipos de abordagem cirúrgica. Por exemplo, em mulheres, eu utilizo mais, e é mais utilizado hoje, técnicas que são chamadas de no shave, que é sem raspar, e técnicas também que são as últimas agora que a gente usa, que é long hair. Já tira o cabelo comprido, sem raspar a área doadora, e transfere esse cabelo comprido da área que é doadora para a área receptora. Só que o paciente pode optar pelo tipo de cirurgia que ele quer fazer por vários motivos. Primeiro, pelo que ele espera, e a Gretchen queria muito raspar a cabeça, foi uma vontade dela, que ela foi incisiva comigo. Foi talvez o que até tenha chamado muito atenção, né? Porque não é um processo
normal. Ela fez um ato muito bonito, porque ela quis se ligar com pessoas que passam por esse problema e outras pessoas que têm problema de câncer, mulheres que precisam raspar a cabeça, e ela quis mostrar que ela também é um ser humano e que ela também está ligada nesse tipo de problema. Então ela disse que se sentiu empoderada depois que raspou a cabeça, muito. E quais são as principais causas hoje, então, da queda de cabelo nas mulheres, e quando é que isso deixa de ser algo normal e passa a ser considerado alopécia? É uma ótima pergunta, Flavinha, porque é normal nós perdermos cabelos todos os dias, tá? Tanto homens quanto mulheres. A perda capilar faz parte do ciclo do cabelo, né? Isso vai depender de vários fatores. Hoje nós temos fatores, como eu já falei, genéticos e hormonais, existem doenças inflamatórias, doenças autoimunes que podem fazer perder o cabelo, até as causas externas, como uma queimadura, que faz perder cabelo numa área focal, um tratamento radioterápico, por exemplo, né? Mas tem uma coisa muito importante, nós estamos vivendo hoje dias em que nós temos dificuldade de dormir cedo, de ter uma vida mais regrada, às vezes não consegue se alimentar adequadamente, e isso influencia muito. Os fatores ambientais que são ligados a alterações do sono, né? Alterações dos ritmos circadianos do corpo, alterações alimentares, déficit de vitaminas, entre outras coisas, estão causando muita perda capilar. Mas aí, então, a alopécia seria outra coisa? A alopécia é o termo utilizado para definir a perda de pelos ou cabelos no corpo. Qualquer perda de cabelo no corpo é uma alopécia. Essas alopécias elas vão ser diferenciadas em vários tipos, geralmente relacionadas à causa. Então tem as alopécias inflamatórias, alopécias autoimunes, alopécias por tração, né? Alopecia androgenética. A androgenética que a gente tem até lido mais a respeito, né? Porque é a chamada calvície. Certo. A calvície é a alopécia androgenética, um tipo de alopécia. E aí quando é que pode virar assim, tipo um sinal de alerta, deixa eu procurar um médico de fato? Bom, em primeiro lugar, a cirurgia do transplante capilar, por exemplo, é uma cirurgia estética que não é a cura da calvície. Ela não vai acabar com aquela genética que o paciente tem de calvície. Ela vai tirar fios de cabelo de uma área doadora que tem cabelos sobrando, digamos assim, e recolocar esses cabelos de uma forma natural e com uma aparência mais natural possível numa área que esteja deficitária de cabelos. Então, ela não é uma cura, ela é um tratamento que vai melhorar a estética. Quem deve procurar e fazer, respondendo a tua pergunta? Quem se sente incomodado. Às vezes tem uma pessoa que todo mundo olha e diz assim, mas você vai fazer transplante? Mas você não precisa. E fez por quê? Porque ele se incomodava. A autoestima dele estava baixa por aquilo. Então, qual que é a pessoa que precisa fazer um transplante ou precisa fazer um tratamento? Aquela que está se sentindo incomodada com aquele problema, com aquela enfermidade ou com a sua aparência. Mas eu acho que é isso, a gente falar também da autoestima não tem muita gente que pode confundir em alguns momentos, olhar de uma forma pejorativa como se fosse até uma futilidade. Não é e futilidade. Não é, né? Pode mexer com a saúde mental mesmo da pessoa, emocional. E até física, porque pode somatizar, né? Eu vejo pessoas aí que sofrem tanto com alguma alteração aí física, inclusive até de cabelo, homens com jovens, eu já operei jovens de 21 anos, homens com calvície já grave, e que dizia, doutor, eu durmo de boné e nenhuma pessoa, além da minha mãe e meu pai, me vem sem boné. Né? Por quê? Porque eu realmente me detesto, eu não consigo me olhar. É um sofrimento, né? Que ninguém imagina, só quem passa, quem vive na pele. E por isso que eu faço esse atendimento, eu gosto muito do que faço, tenho muito prazer em fazer o que eu faço, porque eu ajudo muito nessa recuperação da autoestima. E eu procuro fazer, eu tenho uma forma de atendimento médico que eu preconizei a qualidade ao invés da quantidade. Por isso eu tenho hoje um atendimento totalmente diferente. A minha clínica é uma clínica feita, não é portas abertas, ela é feita para atender exclusivamente um paciente por dia. Então nós temos uma clínica onde nós temos um ambiente agradável e onde o paciente é totalmente acolhido por mim e por toda a equipe, aquele único paciente do dia, e ele tem uma experiência conosco. Então ele vai para lá, não é para recuperar sua autoestima e fazer uma cirurgia. Ele vai para lá para não sentir dor, para ficar muito tranquilo e ele poder ter uma cirurgia de qualidade, com um dia de qualidade, que é o quê? Uma pausa para um almoço,
um almoço de excelência, né? O paciente pode escolher se ele quer comer um sushi, se ele quer comer um churrasco, se ele quer comer uma picanha. Incrível. A Gretchen escolheu um wagyu, que é um tipo de carne específico aí que ela gosta muito. Ela já tinha vindo a Vitória antes, nós fomos num restaurante que para mim, eu não vou falar o nome, mas é o melhor restaurante de carnes do estado, a melhor boutique de carnes, que o dono, inclusive, foi paciente meu, que é um cabeludão aí, que eu botei cabelo nele, e eu levei para conhecer, ela adorou, e ela falou agora, doutor, posso escolher minha comida? Pode, então eu quero daquele restaurante. Muito bacana, e até porque também resguarda ali a privacidade, né, que às vezes a pessoa está também no momento... enfim, delicado, porque querendo ou não é uma cirurgia, é uma mudança, mas que mexe também, né, com o emocional. Flavinha, desculpa te interromper, você no meio de uma cirurgia, você está sem sentir dor, sem nada, ter uma clínica inteira, toda a equipe só para você, é sem pressa, sem hora para terminar, nós estamos dentro de um shopping, né? Então nós temos o horário do shopping, que é o que nos restringe, mas até o horário do shopping nós não temos pressa. Começamos de manhã e vamos até a hora que precisar, sem limite de folículos, nós fazemos uma cirurgia melhor possível para o paciente e para que eu fique satisfeito com o meu trabalho também. E aí a gente consegue fazer pausa para o café, pausa para o almoço, conversar com a família no telefone, o paciente tem esse momento agradável de sair de lá e dizer assim, nossa, se eu soubesse que era tão tranquilo assim, eu não tinha ficado com medo, porque as pessoas têm medo. Ficam com medo, claro, natural. Vou fazer o seguinte, que até eu agora fiquei bem curiosa, querendo saber mais detalhes sobre a cirurgia e também mais especificamente para as mulheres, então a gente vai dar aquela pausa rapidinha, mas quero saber todos esses detalhes e daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta já. Ponto de Vista está de volta e hoje estamos falando sobre transplante capilar em mulheres. Então, já que estávamos falando aí, primeiro vamos voltar aqui que você falou que um transplante capilar ele não cura calvície, certo? Vamos então assim meio que começar do zero para quem está pensando em fazer um transplante ou que às vezes nem enxerga um transplante como uma possibilidade, mas ele não cura a calvície. Então vamos lá, a pessoa tem ali a queda de cabelo, vamos falar especialmente das mulheres, mas obviamente também dos homens. Até onde vai essa recuperação ou quanto tempo que dura? Ótimo. Né? Qual a durabilidade disso? Sim. Tem gente que ainda, pelo menos antigamente, a gente ouvia muito falar assim, mas tem vezes que não dá certo, não funciona, é um investimento alto. Então, traz todas as informações para a gente. Teoricamente, né, como eu falei, quem tem que fazer uma cirurgia é quem se sente mal com a aparência e está com o problema de alopécia, que é a perda capilar. Primeiro tem que haver o diagnóstico, o médico tem que examinar. Por isso a importância de marcar uma consulta, ir de preferência presencialmente ao médico, porque a gente tem vários aparelhos, que a gente faz uma tricoscopia, a gente faz um exame do couro cabeludo e dos fios para definir em primeiro lugar qual o diagnóstico, qual o problema que a pessoa tem que está causando a perda capilar. Certo, em cima disso, se nós chegarmos num diagnóstico que tem indicação cirúrgica, aí sim nós podemos passar para o próximo passo de indicar a cirurgia, porque aquele caso específico tem uma resolutividade estética. Como a calvície é uma doença crônica, incurável e progressiva, nós conseguimos com o transplante capilar e com os tratamentos eventuais que podem ser feitos antes, durante e depois da cirurgia, né? Com medicações injetáveis ou comprimidos e cápsulas para tomar. Shampoos, produtos também? Shampoos e produtos que ajudam, tudo, vitaminas, tudo isso junto é o tratamento. Mas a gente tem uma máxima de dizer que o transplante capilar é o tratamento definitivo, digamos assim. É porque, na verdade, ele é o tratamento que mostra um resultado mais visível. Imediato também, né? Não é só imediato, porque ele não é tão imediato, ele demora alguns meses para ver o resultado, né? Ele demora, em média, para ter o resultado final até 12 ou 18 meses. Olha, não é um boom instantâneo. A gente pode, no long hair, que a gente transfere o cabelo longo, já ter no primeiro dia o resultado final visto como é que vai ser. Mas os cabelos caem depois de alguns dias. E o resultado final vem igual o raspado, depois de 12 a 18 meses. Então, seguindo nessa linha, a gente vai fazer o diagnóstico do paciente e indicar a cirurgia ou os tratamentos ou tudo junto, né? E aí, definido esse tratamento, a gente sabe e explica para o paciente, inclusive no termo de consentimento que eles assinam, a gente explica que vai depender o resultado da biologia de cada pessoa. E a biologia da pessoa influencia muito e mais.
o cuidado pós-operatório. Porque essa é uma cirurgia que ela não é de objetivo como outras cirurgias, ou seja, o resultado não é garantido e o médico não pode garantir o resultado. Por quê? Porque ele depende do paciente. Se o paciente não seguir à risca todas as regrinhas que ele tem que cumprir no pós-operatório imediato e até um ano e meio pós-cirurgia, ele pode ter os resultados totalmente diferentes. Pode ser uma cirurgia feita maravilhosamente por um profissional maravilhoso e dá tudo errado porque o cuidado do paciente não deu certo. Não obedeceu não foi feito, certinho, né? E muitos não obedecem. As mulheres geralmente são mais obedientes que os homens. Homem é mais descuidado. Né? Eu já tive alguns casos de pacientes que eles me ligam e dizem: doutor, fiz tudo errado, joguei fora a folha de recomendações, não li nada que você me mandou ler e agora eu estou em dúvida. Isso acontece muito. Né? As mulheres são mais cuidadosas, eu acho que é do perfil das mulheres. Então, isso é muito importante falar. Por que não é uma cirurgia de objetivo de resultado? Porque, primeiro, o resultado ele vai agradar ou não de uma forma muito subjetiva. Porque, às vezes, o que eu faço tecnicamente que é possível, o paciente ele esperava alguma coisa que é impossível tecnicamente, mas ele sonhava com uma coisa. E nós temos limitações técnicas. Mas hoje você consegue, de repente, fazer simulações assim com a tecnologia? A gente não faz simulação, por quê? Porque a simulação ela gera uma ansiedade, uma expectativa que pode não ser alcançada. Então a gente faz uma simulação, por exemplo, de um paciente. Tem pacientes que eles fazem simulação. Tiram foto e mandam para mim: olha como eu vou ficar. E botam, às vezes o cabelo dele é crespo e é afro. E ele manda uma foto com os cabelos lisos, lindos, maravilhosos, assim, ondulados, assim, ligeiramente ondulados. Então assim, a expectativa do ser humano é inimaginável. Então a gente tem que respeitar, e o nosso termo de consentimento também está especificando lá, que a gente vai seguir o que é possível tecnicamente para aquele caso, naquele dia. Porque durante a cirurgia pode subir pressão e atrasar a cirurgia, pode a pressão cair demais, a gente tem um monitoramento ali contínuo da pressão, batimento cardíaco, tudo do paciente, a gente faz todo esse acompanhamento, a resposta de anestesia de uma pessoa é diferente da outra, então a cirurgia tem vários parâmetros que podem variar e influenciar no desenvolvimento da cirurgia também, que é de pessoa para pessoa. E só para finalizar, eu falo bastante, né? Mas eu sou professor, né? Eu gosto de falar. E eu estou deixando, viu, gente? O papo fluir, porque nada melhor do que o expert no assunto. Né? Então, o que acontece? O fator biológico é muito importante. Porque tem pacientes, às vezes, que a cirurgia é maravilhosa, ele tem todos os cuidados, mas o corpo não reage da melhor forma, porque ele já está com uma certa idade. Eu já operei paciente de 84 anos, até um colega médico, né? De 84 anos. E a diferença da recuperação cirúrgica, de tudo, até do crescimento capilar, num paciente de 84 anos, com diabetes, com várias enfermidades crônicas, é diferente de um jovem com 20 e poucos anos e com a saúde, né, totalmente rígido. Isso não depende nem dele, nem de mim, né? E é uma cirurgia considerada com custo alto, elevado, né? Mas ela também é longa, não é isso? Eu sempre digo assim, eu não acho uma cirurgia de custo alto, eu acho que é muito dinheiro. Tá? Por quê? É um valor alto, mas para o que ela entrega, eu acho barato. E não sou eu que acho, os pacientes falam para mim: se eu soubesse que era esse trabalho todo, eu não teria nem pedido desconto. Por quê? Flavinha, é uma cirurgia. Hoje nós temos cirurgias estéticas, né? Vamos dar um exemplo, uma cirurgia de mamoplastia com prótese. É uma cirurgia que vai variar de 1h30 a 3 horas no máximo, né? E é uma cirurgia que custa o preço de um transplante capilar, que dura 12 a 16 horas. Nossa, muito tempo. Outra coisa, o transplante capilar ele precisa de equipamentos e máquinas muito caras, um investimento muito alto em equipamento e uma equipe muito grande para auxiliar o médico. Nós temos cirurgias que a gente precisa pagar profissionais com competência e com treinamento específico da área, até 8 pessoas auxiliando o médico. Né? É uma equipe de um número bem considerável. Gente, um custo muito alto. Então, e vocês tiram, você vai fazendo, bulbo por bulbo, né? Que isso é importante explicar também. Hoje a cirurgia que é chamada, o pessoal chama de fio a fio, né? É uma cirurgia que veio de alguns anos para cá. Eu fui um dos pioneiros nessa cirurgia aqui no Espírito Santo. Eu falei na outra entrevista e vou falar de novo, eu sou médico há 29 anos, eu sou gaúcho, trabalhei muitos anos em outro estado
e depois virei capixaba por opção, que eu sou apaixonado. O Espírito Santo, para mim, é sem dúvida nenhuma o melhor lugar do mundo para se viver. Coisa linda de ouvir. E aí, falando nisso, essa cirurgia é uma cirurgia que ela começou uns anos atrás, acabou ou diminuiu muito aquela cirurgia que fazia anestesia geral, entubava o paciente, cortava com bisturi, tirava um pedaço do couro cabeludo, separava os cabelos e implantava igual boneca, de tufos. Nós fazemos uma cirurgia que são milhares de folículos capilares, onde cada um desses folículos tem 1, 2, 3, até 6 fios em cada folículo, que a gente vai retirando um por um, e não é só tirar. Tem que tirar de uma forma organizada para que ninguém veja de onde tirou. Por quê? Porque é muito importante saber que os fios não nascem onde foram tirados. Então o lugar que a gente tira tem que ter fios suficientes para que se tire e que se mantenham fios para se manter uma estética e não fiquem buracos sem fio, né? Ou com cicatrizes visíveis. Então a gente tem que tirar de forma muito sistemática e é muito demoração, horas, só tirando fiozinho por fiozinho, digamos assim, e depois se faz uma pausa de almoço para o médico, a equipe recuperar o fôlego, o paciente, né, que estava ali dormindo, acordou, melhorou, está bem, conversou com a família, almoçou, volta para uma segunda etapa, onde nós vamos fazer as incisões, que são os furinhos, para colocar os cabelos e depois implantar fiozinho por fiozinho dentro desse furinho, que é metade do tamanho de um buraco de agulha. Olha que interessante, essa pausa eu não tinha esse conhecimento. Mas então, assim, é possível, por exemplo, agora já fazendo uma consulta, é possível. Às vezes a gente tem mulheres, a gente tem às vezes assim uma entradinha, uma coisa que é pequena, mas que incomoda muito a gente. Passar por um processo todo desse tão grande ou dá para fazer uma coisa menorzinha? Exatamente, essa pergunta é excelente. Por quê? Hoje em dia, a grande maioria das mulheres que a gente faz cirurgia não é uma cirurgia de cabeça inteira ou perda capilar em toda a cabeça. São mulheres que têm a testa que ela considera grande e quer diminuir e que acha que não faz a harmonia facial. Nós temos lá na clínica, nós fazemos também harmonização facial. Então a gente faz lá a harmonização com ácido hialurônico do nariz, isso, aquilo, boca. E às vezes a gente tem parâmetros de harmonia facial que o cabelo com a testa muito grande, seja o homem ou a mulher, não harmoniza. Pelo menos sobre o ponto de vista daquela pessoa. Então, pode ser feita sim uma cirurgia com diminuição do tamanho da testa ou fechamento de entradas, tanto em homens quanto em mulheres. E isso é uma pergunta muito importante, por quê? Porque a pessoa pensa, não, beleza, então o preço da cirurgia de um calvo, meu amigo fez a cirurgia e pagou X. O meu começou a entradas, eu vou pagar um quinto disso. Isso não existe, por quê? Porque toda a equipe para fazer aquela cirurgia naquele dia, e o custo operacional é o mesmo para uma cirurgia grande ou pequena, e a diferença de tempo que tem para fazer só as entradinhas ou uma cabeça inteira é 1 ou 2 horas. É mesmo? Porque a fase de anestesia, a fase de preparo, de retirada dos fios, a fase de desenho, tudo é a mesma. Só o que modifica é uma quantidade a mais ou menos de fios, e olhe lá, por quê? Porque às vezes o paciente faz uma cabeça inteira, digamos assim, masculina, e ele tem uma área doadora muito pequena, e nós temos uma margem máxima de fios que a gente pode tirar dali. E aí, com aquele número de fios, eu vou distribuir em toda a cabeça. Então, o tempo que eu levo é 1 fiozinho, 2 fiozinhos, 3 fiozinhos, é isso. Só que às vezes uma mulher, ela tem uma densidade muito maior de cabelo. Então, eu tenho que colocar num espaço desse tamanho a mesma quantidade de fios que eu espalharia numa cabeça inteira que é calva. Então, a cirurgia, às vezes, é o mesmo tempo. Por isso que a cirurgia feminina, que é com cabelo longo, que dificulta, a gente não faz a raspagem, ela é uma cirurgia mais demorada também. Por isso as cirurgias vão em média de 8, 10, 12 horas, e tem cirurgias que chegam até 16, 18 horas aí. Com pausa para almoço. Com pausa para almoço. Doutor, muitíssimo obrigada. Que bom, né, que as mulheres também fiquem sabendo cada vez mais que tem solução para nós também. E aqui no Espírito Santo, E no Espírito Santo, e por muito competente profissional. Muito obrigado, porque hoje nós temos o Espírito Santo, está na vanguarda aí do transplante capilar. Sim, é procurado por gente do mundo inteiro. Eu, como falei, eu ensino o médico também a fazer transplante, fico orgulhoso de ver ex-alunos meus aí bombando, brilhando também na no área mercado. também, muito legal ver isso. O Espírito Santo, olha, hoje nós temos pacientes no Espírito Santo aqui que vêm fazer cirurgia conosco, como eu falei, do mundo todo e do Brasil inteiro. O pessoal sai de São Paulo, o pessoal sai do Rio de Janeiro,
O pessoal sai de outro lugar para vir em Vitória. E o muito engraçado, só para terminar, é que os pacientes às vezes falam assim, quando o paciente é de fora do Brasil, eles perguntam, doutor, o atendimento é em Vitória, Vitória é Rio de Janeiro? Eles perguntam. É mesmo? Porque a gente até fala que é um rio pequeno. Eles perguntam se é Rio. Eu falei, não é que os gringos acham que Espírito Santo. Vitória Brasil. É Espírito Santo, Brasil. É isso. O melhor lugar do mundo para mim. Obrigada, muito obrigada, tá, pela sua participação. Fica uma dica de um excelente profissional. Mas é isso, então. Obrigada, tá, mais uma vez, doutor. E assim vamos encerrando o nosso ponto de vista de hoje. Lembrando, gente, o cabelo não é apenas uma moldura para o rosto. Ele carrega a nossa identidade, a nossa força. Então, cuidar dos fios é, acima de tudo, um ato de amor próprio e resgate da autoestima. Buscar ajuda médica é o primeiro passo para vencer queda capilar. A tecnologia avançou para devolver não apenas os fios, mas a confiança. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Beijo grande. Tchau, tchau.